Tal pai, tal filho. É bem provável que você, em alguma ocasião ou circunstância da sua vida, já ouviu essa expressão. Infelizmente, em alguns casos, isso é uma realidade. Mas nós não estamos a falar apenas dos nossos dias. Mesmo lá no passado, houve filhos e filhas que, infelizmente, decidiram imitar o exemplo ruim dos seus próprios pais. Nesse discurso, nós vamos falar especificamente de uma filha do passado que fez isso. O nome dela é Atalia. O que é que ela fez? Como é que ela imitou os seus pais? E o que é que o exemplo dela nos ensina? Então, por favor, presta atenção ao discurso com o tema: uma mulher ambiciosa e perversa é punida. Atalia era filha da rainha Jezabel, com o rei Acabe. Infelizmente, como nós já aprendemos nas semanas passadas, tanto o rei Acabe como a rainha Jezabel eram pessoas más, pessoas que perseguiam o povo de Jeová. Desde o início, eles gostavam muito de perseguir o povo de Jeová com o objetivo de aniquilá-los completamente. Só que, à medida que Atalia foi crescendo, ela via essas práticas dos seus pais. E o que é que ela fez? Simplesmente decidiu imitar. Veja só o que ela fez, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículos número 1. 2 Reis 11, 1. Diz o seguinte: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho tinha morrido, exterminou toda a linhagem real. O que ela fez na realidade, segundo esse versículo? Aí mostrou claramente que Atalia chegou um tempo em que ela decidiu acabar com toda a linhagem real. O que isso significa? Basicamente, ela olhou para uma família que, por direito, escolhida por Jeová, era a família real. Daquela família poderiam sair os reis da nação de Israel. E ela disse assim: não, já que é isso, eu vou matar todos eles para que eu fique rainha. Infelizmente, ela fez exatamente isso. Ela aniquilou toda a família real com o objetivo de usurpar esse direito que nem era dela. Mas, além disso, ela ainda incentivava o seu marido, Jeorão, a fazer o mesmo, a fazer o que era mau. Só que, quando ela fez isso, havia alguém que notou essa qualidade tão ruim por parte de Atalia e ela decidiu fazer alguma coisa. Ela decidiu esconder Jeoás, que era também da linhagem real. Vejam os versículos número 12 e o 3, por favor. No entanto, Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tirou Jeoás, filho de Acasias, dentre os filhos do rei, que iam ser mortos, e o escondeu num quarto com a sua ama. Conseguiram mantê-lo escondido de Atalia, de modo que ele não foi morto. Ele ficou escondido com ela na casa de Jeová durante 6 anos, enquanto Atalia governava pelo país. Então aquela mulher corajosa, Jeozeba, ela praticamente arriscou a sua vida para proteger a linhagem real. Ela escondeu o menino Jeoás para que ele não fosse morto. Ele era o único da linhagem real que havia restado. Depois de mais ou menos 6 anos, a justiça foi feita. O versículo número 12 mostra que Jeoiada coroou Joás como rei de Israel. Mas agora, quando Atalia se apercebeu disso, o que ela fez? Veja, por favor, os versículos número 16. 2 de Reis, capítulo 11, versículo 16. Vamos ver o que aconteceu com ela, visto que ela percebeu-se daquilo, que Jeoás havia sido feito rei, então ela foi lá para tirar satisfação. Mas agora veja o que aconteceu com ela. Versículo número 16 diz o seguinte: assim, eles agarraram-na, levaram-na até ao lugar onde os cavalos entram na casa do rei
e ali ela foi morta. Ali ela foi morta. Então, basicamente, apesar de Atalia governar como rainha por vários anos, apesar dela continuar a fazer o que era mau aos olhos de Jeová, apesar dela incentivar o seu marido a fazer o mesmo e a continuar a oprimir e até castigar todo o povo de Jeová, basicamente, anos depois chegou a vez dela. Ela teve que pagar pelos seus erros. É verdade que ela foi completamente ambiciosa, muito perversa, queria tudo para si e, para ter isso, tentou fazer coisas extraordinárias, coisas extremamente graves, e por causa disso, ela foi punida, ela pagou com a própria vida. Então, o que essa história bíblica nos ensina? Qual é a lição que nós podemos tirar desse exemplo? Queridos irmãos, o livro de Provérbios, capítulo número 11, versículos número 21, ela mostra que os maus não ficarão impunes. Os maus não ficarão impunes. Então, qual é a lição que nós podemos tirar desse relato? Se tivermos a praticar um pecado às escondidas, mesmo que seja durante muito tempo, nós podemos ter a certeza que no momento certo Jeová vai revelar isso. Nós devemos evitar esse tipo de atitude. Se tivermos a tentar levar uma vida dupla, aquela vida de que na congregação somos o melhor irmão, a melhor irmã, aquela pessoa que faz os melhores discursos, que dá os melhores comentários, as melhores apresentações, aquele que tem um entendimento claro das coisas, que está bem ativo em relação às atualizações na organização de Jeová, mas que atrás dos nossos irmãos nós brincamos com a verdade, levamos uma vida dupla achando que está tudo bem. Podemos ter a certeza que no momento certo Jeová agirá. Se nós somos daqueles irmãos que mesmo depois de muitos conselhos, de muitos artigos, não queremos perdoar, achamos que o irmão não deveria ter feito aquilo contra nós, que nós somos o dono da razão. Começamos a achar que o nosso irmão não tem o direito de ser perdoado, que ele fez de propósito e não merece o nosso perdão. Podemos ter a certeza que no momento certo, Jeová agirá. Se nós somos daqueles irmãos que na frente do irmão nós podemos até sorrir com ele, dar um abraço, mas por trás dele estamos a invejar a vida dele, a tentar torcer para que tudo na vida dele dê errado. Queremos desejar as coisas que os nossos irmãos têm. No momento certo, Jeová vai agir. Se nós somos daqueles que parece que é uma boa pessoa, mas por outro lado tenta minar a paz da congregação com fofocas e coisas dessa natureza, no momento certo, Jeová vai agir. Como vimos no caso de Atalia, durou anos. Ela servia como rainha. Tinha todas as regalias que uma rainha deveria ter. Ela se beneficiou daquele privilégio durante muito tempo. Mas no momento certo, ela foi morta. Por quê? Porque ela era uma mulher ambiciosa e perversa. Então nós queremos evitar essas qualidades ruins, queridos irmãos. Não queremos ter nada a ver com qualidades dessa natureza. Nós queremos nos esforçar a adorar a Jeová com consciência limpa, com coração limpo, ter um amor verdadeiro pelos nossos irmãos e evitar qualquer tipo de atitudes dessa natureza. Portanto, queridos irmãos, que todos nós nos esforcemos de coração a não imitar o exemplo dessa mulher ambiciosa e perversa, mas que em contrapartida que nós nos esforcemos a ser pessoas verdadeiras, a ser pessoas mansas, que realmente querem servir a Jeová. Se fizermos assim, com certeza vamos alegrar o coração de Jeová e seremos provavelmente escondidos no dia da sua ira.